Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje. Para quem não conhece, sou o Padre Celso. Fui ordenado faz pouco mais de um ano em Roma. E estou esses 2 meses aqui em São Paulo, ajudando no seminário Mater Ecclesiae. Mas sou de Minas Gerais, minha família é de Minas Gerais. E agora, atualmente, eu moro em Roma, onde estudo um doutorado em teologia patrística. E é uma alegria poder estar aqui e compartilhar a fé, compartilhar a missão, essa audácia de lançar as redes. E dentro dessa audácia de lançar as redes, quero propor, podem se sentar, o tema do amor, a nossa vocação de lançar redes, só tem um fundamento no amor. Deixemos falar a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, do 7 ao 12. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. A vocação do amor de lançar as redes é uma vocação belíssima. É uma vocação de todo cristão. É a vocação de espalhar no mundo o amor de Deus. Por isso, lançar as redes hoje não é fácil. Porque temos que lançar redes na família, no trabalho, na nossa vida diária. Custa, dói. Às vezes é incompreensível. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira. O nosso amor está fraquejando. É difícil. A missão é difícil porque a nossa vocação ao amor é uma missão em saída. O Papa Francisco fala da igreja em saída. Sabe qual é o problema da igreja em saída? Que muitas vezes a igreja em saída pode se perder pelo mundo. Pode se tornar como um filho pródigo. Quem não ama, ou melhor, quem não se sente amado por Deus, se torna como um filho pródigo, e essa identidade profunda da igreja em saída se perde. Por quê? Porque a ideia da igreja em saída está radicada na Santíssima Trindade. É Deus que sai primeiro. O Pai que envia o Filho por amor ao mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. Enviou, missão em saída. E o Filho, no meio de nós, diz: eu vos enviarei o Paráclito. Ou seja, a igreja em saída está radicada no coração de Deus. E aquele que faz a sua vida cristã uma saída, está radicado na saída do amor de Deus. É a Santíssima Trindade que sai continuamente. O Pai é falar Filho. Esse é o meu Filho amado. O Filho é devolver ao Pai, Abá, papai. E o Espírito não fala jamais de si. O Espírito na Sagrada Escritura fala do amor entre Pai e Filho. Isso é o amor, isso é a comunhão. Esse é o fundamento da nossa missão como cristãos. Radicado na Santíssima Trindade, o amor infinito de Deus. Nossa vocação de amor como sacerdotes, como leigos, pais de família, mãe de família, jovens, estudantes. E por isso eu quero colocar a nossa reflexão de hoje em 3 grandes
partes que estão relacionadas com a nossa vida teologal: fé, esperança e caridade. A primeira, só o amor crê. A segunda, só o amor espera. A terceira, só o amor é livre. Começamos com a primeira, só o amor crê. E para essa dimensão da fé, que vai unida ao amor, nós necessitamos uma vida de oração profunda, um contato íntimo com o Senhor Jesus, porque ninguém dá o que não tem. Nós temos que mergulhar cada vez nessa intimidade com o Senhor, porque a oração não é fácil. Nós experimentamos sempre a dificuldade do cansaço, da distração. Quando você vem aqui rezar no Levanta-te, quando você reza em casa, todos nós somos como os ventiladores. Os ventiladores, quando estão ligados, você tira da tomada, ele continua dando volta. Quando você entra na igreja, quando você vai fazer a oração, você diz: vou fazer a oração. Mas por dentro a sua imaginação está pensando, está dando volta naquele problema. Tenho que fazer isso. A oração é a base da nossa vida cristã. É a intimidade com o Senhor. E não tenhamos medo das dificuldades na oração, na luta, porque elas fortalecem a nossa fé. Sabe o Padre Pio de Pietrelcina? O Padre Pio, uma vez, isso conta nas biografias dos capuchinos, o Padre Pio, uma vez, todas as 4h da tarde, subia no coro para fazer uma pequena oração, meia hora de oração, e tinha um dos frades que sempre era muito curioso, né? Sempre tem aquele frade que é curioso, e o Padre Pio subia sempre, quase seguia a vida do Padre Pio dentro da... E um dia o Padre Pio subiu para rezar no coro e aos 2-3 minutos desceu rapidamente. E aquele frade falou: mas Padre Pio, tão rápido? Padre Pio falou: é que hoje eu não consegui rezar. Aconteceu algo tão complicado que eu não tive essa disponibilidade para oração. O Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Por isso, quando nós temos dificuldades para orar, não caiamos no medo, não caiamos no desânimo. Eu não posso, eu não sei rezar. Às vezes é melhor uma oração com um coração sem palavras do que uma oração com palavras sem coração. Vale mais uma oração no silêncio, onde você deposita o seu coração, do que uma oração cheia de palavras, mas todas elas vazias. Na oração, nós descobrimos a nossa missão de amar, de viver a nossa vida cristã na dimensão espiritual, na dimensão sobrenatural, mas com os pés na terra. Os sacramentos, a Santa Missa, a confissão, Deus que vem ao encontro do homem, Deus que te abraça, Deus que quer que nós nos encontremos com o seu amor infinito. Aqueles jovens, aqueles amigos que você tem que falar: eu não acredito em Deus. Por que Deus permitiu ontem a queda daquele avião? E por que Deus permite tantos desastres naturais? Aquela dificuldade que aparece, mas por que Deus permite o mal no mundo? Porque Jesus não veio ao mundo para dar uma explicação para o nosso sofrimento, mas Ele veio para preenchê-lo com a sua presença. Somente aquele que é capaz de entender a presença de Deus no meio de nós é capaz de aceitar que, inclusive do mal e do sofrimento, Deus está presente. A pior coisa que você pode fazer, como eu fiz quando eu tinha 21 anos, é chegar na cabeceira, na beirada da cama de um doente e começar a dar uma homilia sobre o sofrimento. Que Deus te ama, que o sofrimento une a cruz de Cristo. Sabe por quê? No final ele virou para mim e falou assim: você fala, eu sei. Pergunto: que homilia havia ali? Que pregação havia ali? Se a palavra
estava crucificada e muda. Como um cordeiro, assim diz o Salmo e o profeta Isaías, como um cordeiro mudo se dirigia ao matadouro. Na vida surgem momentos em que os silêncios falam mais que as nossas palavras. E a resposta está nesse silêncio. Nessa capacidade de lançar redes no silêncio. De lançar redes nesse silêncio habitado por Deus. E os sacramentos, a vida de oração nos ensina, nos mostra, nos conduz a essa dimensão de um amor que crê. Um diretor espiritual. Tenha um diretor espiritual, alguém que o guie. Não seja aquela pessoa que fala, eu já sei tudo, eu me conheço. Nós não vamos nos conhecer até o momento em que nós chegarmos cara a cara com Deus. Um grande teólogo do século XX, Hans Urs von Balthasar, escreveu num livro dele que dizia, nós nos veremos melhor em Deus. O nosso conhecimento está quando nós somos abraçados pelo amor de Deus e não queremos entender tudo. A fé não é racionalista, mas é racional. Porque o prólogo de João me diz, no princípio existia o verbo, a razão, logos, em grego. E a razão estava junto de Deus e era Deus. E é uma razão que comunica ao meu coração e ao meu intelecto, à minha vontade, à minha vida. Porque Deus fala, não, meu Deus não é incompreensível, é amor, é relação. E por isso os mistérios que acontecem na tua vida, o mistério de Deus, que é, a gente fala, mas por que não se entende? Por que não entende o mal no mundo? Por que Deus não se revela melhor? Porque você não pode abraçar o mistério, mas você pode entrar dentro dele. Quem consegue abraçar o mar? Ninguém. Mas todos podemos mergulhar dentro dele. Quem tem vida de oração sabe que não vai entender tudo, mas pelo menos tem a ousadia de mergulhar dentro do mar de Deus e ser abraçado pelo mistério, pela graça, pela vida. Deixar-nos guiar por pessoas que nos ajudem, que nos orientem. E se você guia alguém, se você aconselha alguém, professor, mãe, pai, você que tem gente que você guia, que você dá conselho, tire o melhor sempre das pessoas. Um grande literato russo que se chamava Dostoiévski, que tem grandes obras literárias, ele tinha um defeito, como todos nós temos. O defeito da bebida. Mas ninguém sabe que Dostoiévski tinha um diretor espiritual, um pai espiritual, que na tradição russa se chama starets. Sabe como começava toda a direção espiritual que ele ia com aquele padre espiritual? O padre espiritual não começava, já deixou de beber? Já vamos largar de uma vez, né? Já é hora. Quantas vezes você fala isso para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa? Mas outra vez você fez isso. Mas de novo, eu já falei 1000 vezes. E você só vai no negativo. A sua expressão já é negativa. Aquele pai espiritual não falava para ele, já deixou de beber? Não. A primeira pergunta que se dirigia a ele era, continua escrevendo? E Dostoiévski diz assim, continua escrevendo. Estou escrevendo isso, e ele se empolgava. Porque o pai espiritual sabia que daquele homem tinha que tirar o melhor, não o pior. Porque talvez plantando flores no jardim dele, era o que ele mais precisava. Porque às vezes você passa a sua vida tirando pedras. Ah, eu tenho que tirar esse defeito. Ah, mas eu tenho que ser assim. Ah, mas eu tenho que tirar esse vício. Sim, tire. Peça graça a Deus. Mas que jardim é bonito sem flores? Você passa a vida tirando pedras do teu jardim. Plante flores, plante virtudes, plante a fé, a esperança, a caridade. Somos intercessores uns dos outros. Nós não entramos no céu sozinho. E somente o amor que crê é capaz de interceder pelo outro. Essa é outra dimensão desse amor que crê. Ser pessoas capazes de
viver uma humildade profunda nesse contato com Deus. Não nos orgulhecer de nada, mas em tudo dar glória ao Senhor. O amor da glória, o amor sabe, a pessoa que ama, que está imbuída do amor de Deus, sabe que tudo é graça, que tudo é dom, e que também na tribulação há um mistério e uma presença de Deus. Eu me lembro muito bem, 2017, eu trabalhei 2 anos como formador do seminário na Venezuela. Um país onde ainda, tristemente, há muita miséria e muitos problemas sociais e políticos. Eu me lembro muito bem que todos os domingos subia para a missa no seminário uma senhora fraquinha, que tinha um câncer. Já vinha há muito tempo lutando com o câncer. Mas ela ia todo domingo com um bastão, subia, chegava cansada e se sentava na frente da fonte do seminário, lá pelas 9 da manhã. Um dia eu comecei a conversar com ela, e como é que tá? Tudo bem, aquela coisa. E ela fala, mas eu não consigo os remédios para o meu câncer. Eu não tenho dinheiro, não encontro os remédios. Porque esse governo, e sempre era a mesma ladainha de todo mundo. E eu não consigo o remédio, não tenho dinheiro. Mas eu estou feliz, padre, porque o meu remédio está aqui. Todo domingo, quando eu subo e venho aqui para a capela e venho aqui para a Santa Missa, Jesus é o meu remédio. Jesus é o meu remédio. No meio da tribulação, aquela senhora me ensinou a mais alta teologia, que não se aprende só nos livros, não se aprende só na literalidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas a palavra de Deus fala na minha e na tua vida. O Espírito de Deus sopra onde Ele quer. Vocês cantavam sopra, o Espírito sopra, mas você escuta. Ele fala na sua família, Ele fala nos seus filhos, Ele fala no meio da tribulação, escuta. Só o amor que crê é capaz de escutar na humildade, no silêncio. Façam tempos de silêncio para encontrar o Senhor, porque a nossa missão de lançar redes muitas vezes implica silêncio. A série Redes é interessante porque na dimensão da oração, que é lançar as redes no nosso mundo, na nossa vida, quem vai pescar sabe muito bem. É preciso silêncio. É preciso oração. Lançar as redes implica deixar falar aquele que tem que falar. E deixar o nosso coração nesse silêncio habitado por Deus. Porque nós vivemos um mundo de pressas. Eu vivo numa comunidade em Roma de quase 50 padres. Eu sou o mais jovem, 32 anos. O mais velho tem 82. São professores, alguns estão estudando, etc. Às vezes sempre chega aquele apavorado de manhã, 7 da manhã no café. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faz 1000 perguntas, acelerado, aquela coisa. Eu sempre, de manhã primeiro eu já não funciono bem. Sem café eu já estou dormindo. Eu somente viro para bom dia. Um bom dia desarma já aquele padre. Fala, bom dia. Começamos 1, 2, 3. Calma. Jesus já salvou o mundo. Você não vai salvar o mundo em um dia. Calma. Você vive na pressa. Você levanta de manhã, o que você pensa primeiro? Se é que você pensa alguma coisa ou em alguém. Você sai acelerado. Por isso muitas pessoas começam com estresse. O estresse e a depressão e tudo isso. Porque vai na raiz, que não é só psique. Nós não somos só psique. Na tricotomia paulina, nós somos alma, corpo, espírito. A alma, nós também necessitamos um tempo para Deus. Não basta consertar a psique, o que eu penso, o que eu não penso, os meus traumas, as minhas feridas.
Porque você não é só psique, você é sentimento, você é vontade, você é inteligência, você é criatividade. Porque você pertence a Deus, porque Deus é o fundamento da sua vida. Reze um pouco mais, guarde mais silêncio, freie um pouquinho o seu ímpeto. Porque aí Deus vai falar. E como até um bom dia pode desarmar as nossas pressas. Silêncio. O silêncio é aquele que nos enche e nos faz compreender que eu sou amado. O cardeal Sarah, num livro que se chama A Força do Silêncio, tem uma frase lapidária que diz assim: o que caracteriza o homem é a sua palavra. Porque quando alguém fala, a gente conhece a pessoa, é uma característica. Esse é assim, mas a gente vai conhecendo pela palavra, pelo diálogo. Mas o homem só se define pelo seu silêncio. Define. Quem é o homem do silêncio? Eis o homem, disse Pilatos. E Jesus estava em silêncio. Ele é o homem. Ele é o modelo da tua vida. Ele é o sentido profundo da nossa vocação, da nossa chamada ao amor, desse silêncio habitado. Por isso, que Ele nos ajude a crer, acreditar no amor, para lançar as redes com amor. Segunda ideia, só o amor espera. Só o amor espera. Vocês já pensaram que hoje, nesse mundo acelerado, é difícil falar da esperança? Umas vezes eu falei para alguns padres lá, professores intelectuais, eu falei, como vocês vão falar para os jovens de hoje sobre a esperança cristã? Se quando você vai no celular e no computador, você coloca para descarregar algo, aquela bolinha que fica girando, 5 minutos, 10 minutos, não carrega, não descarrega. Aquilo já cria em você uma ânsia, um desespero, um nervosismo. Se você não sabe esperar uma bolinha de um computador que está descarregando, como você vai esperar a vida eterna? Como você vai viver a dimensão espiritual se no humano você não tem a paciência de esperar que a pessoa que você está conversando termine de falar algo? A gente escuta as pessoas e já temos a resposta. Deixa que ela termine. A esperança, a virtude da esperança está radicada nessa capacidade de escutar Deus e esperar a hora de Deus. Lançar as redes significa também esperar a hora em que o peixe morde o anzol. Na hora que a rede está cheia. Espera, confia. Não tenha pressa. Porque o Senhor, Ele quer de nós essa esperança como esse desejo de chegar. A âncora lançada na eternidade. Nós esperamos. Quantas pessoas passam a vida esperando o quê? O próximo fim de semana para descansar. A semana inteira foi cruel, cansativa. Agora, a minha esperança é chegar no domingo para ir para a farra, para ir aproveitar, depois do domingo, a ressaca, na segunda o trabalho de novo. Você vive de esperanças em esperanças e nunca está satisfeito. Nunca. Não se preocupe. O fato de que você busque felicidade de esperança em esperança já é um sinal de que Deus pode te falar algo no meio da esperança, no meio das esperanças parciais da tua vida. Não tenha medo de conversar com as pessoas que não acreditam em Deus, que têm dificuldade para crer. Elas também estão buscando. Você tem que chegar lá fora e ter a ousadia, a coragem de falar com aquela pessoa que pensa diversamente de você. Mas eu só evangelizo quem é católico. Não, você tem que falar com aquele que não crê, com aquele que questiona a igreja católica. Conversa, fala, porque nele já há esse sentido de Deus, algo ele busca. A prepotência humana. Contam que um sacerdote uma vez foi conversar com um jovem que falava, Deus não existe. Era a tese daquele jovem. E ele dedicou uma tarde inteira para falar com o padre e convenceu o padre que Deus não existia.
já existe uma contradição, porque como você vai demonstrar a não existência de algo que não existe? Já é um absurdo. Ele vai conversar com o padre, fica a tarde inteira argumentando, mas por que isto, por que o mal, por que aquilo, por que aquilo? E o padre só vai dando aquelas respostas. A Sagrada Escritura, mas olha a criação, e olha, né? Ele não se convence. Lá pelas 5:30, 6 da tarde, os dois terminam a conversa, o padre abre a porta, e na frente deles um pôr do sol lindíssimo, lindíssimo, e os dois contemplando o pôr do sol. E o padre vira para ele e fala: quando você aceitar que não foi você que fez aquilo, você vai começar pelo menos a perguntar-se se Deus existe ou não. É a prepotência humana de querer manipular tudo. Vivemos numa sociedade onde manipulamos a vida, manipulamos a informação, manipulamos as pessoas. Aquela frase simples do Gênesis: crescei e multiplicai-vos. O que faz o diabo hoje? Crescei e manipulai-vos. Crescei e multiplicai-vos significa sim à vida, sim à justiça, sim aos desejos mais profundos de cada jovem que está aqui, que está assistindo, de bem, de bondade, de beleza, de arte, de música, de fé, sim. E o que faz o diabo? Manipulai-vos. Manipulai-vos significa façam tudo com as suas próprias mãos, sem Deus. E nós temos que rezar e esperar que o Senhor nos ajude a evangelizar esse mundo com a beleza da fé. Urgência dessa esperança. A esperança é forte, irmãos e irmãs. Não é fácil falar da esperança, mas ela é pequena, ela é muito pequena, mas ela é forte. Vocês escutam pregações e homilias sobre a fé? Nós estamos falando do amor. É difícil você entender o que é esperança. Eu gostaria de trazer aqui a imagem de um poeta francês, Charles Péguy. Por que eu uso os poetas? Porque os poetas são aqueles que no fundo têm um pouco de teologia dentro da sua alma. São os que melhor nos conduzem para o mistério de Deus. Péguy, católico, ele fala assim: imagine, façam esse exercício de imaginação junto com esse livro de Péguy, da poesia de Péguy. Imaginem no horizonte duas mulheres que estão caminhando. A que está no meio é uma garotinha, 8, 10 anos, muito pequena. A que está do lado é uma senhora já idosa, não enxerga bem. E a que está do outro lado é uma jovem, uma moça de 20 anos, cheia de vida, de ímpeto, de dinamismo. Péguy diz assim: a velhinha que não vê, ela é a fé. E o que é a fé? A fé é crer sem ver. Essa velhinha não vê. Ela tem a experiência. Ela sabe aonde quer chegar, mas ela não vê ainda. Assim somos nós quando acreditamos. Caminhamos, mas não vemos. Caminhamos aqui, mas com o desejo, vemos através do espelho de São Paulo, mas veremos como ele é. A velhinha caminha com a mão da pequenininha que está no meio. A outra é a caridade. Porque a caridade, o amor é dinâmico, é jovial. O amor é aquele que faz, que quer fazer pelo outro, amar Deus, amar o próximo. Ajudar no grupo Levanta-te. Ajudar nas pastorais, o pároco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A caridade é jovem. E a que está no meio é a esperança. Quem olha de longe fala: então é a idosa e a moça que está com a mão, né, com a criança, elas que estão conduzindo a criancinha, porque tadinha, ela não sabe andar. Não. A que está no meio, a esperança, é a que está guiando as duas. Porque ela, pequenininha, mas forte, pega na mão da velhinha. E ela guia a velhinha que não vê. A esperança guia a fé. E do outro lado, ela fala para a caridade: calma, seja prudente.
Não, calma, os meus pés ainda são pequenos, calma. Quem guia é que está no meio, a esperança. Ela é pequena, mas ela é forte. E essa é a tua vida. O que guia a tua fé e a tua caridade? A esperança. A esperança é como essa doméstica de casa. Ela faz tudo e ninguém se dá conta de que ela limpou, que ela fez tudo, que ela gastou tempo, energias. Ela é silenciosa, não pede aplausos, mas ela faz tudo, deixa a casa limpa, lava a louça. A gente tem a esperança como essa doméstica da casa, tão esquecida. Às vezes ninguém vê o que ela faz, mas ela faz tanta coisa na tua vida espiritual. Porque a esperança quem é? Quem é a nossa esperança? É Ele. Romanos capítulo 5:5. A esperança não engana. É Jesus que não nos enganou. É Jesus que ao convidar que as nossas redes a serem lançadas, não nos engana. Por isso só o amor espera. Se você nesse momento está passando alguma dificuldade e não confia, não espera, espera. Salmo 22, espera no Senhor, confia, sê corajoso e forte, como a menininha pequenininha, mais forte, espera no Senhor. Terceira ideia, só o amor é livre. Só o amor é livre. Na nossa vocação, seja ela qual for, só o amor pode nos libertar das ataduras que nós mesmos fabricamos. O pecado, o momento de dificuldade, tudo passa pelo coração do homem. O amor faz que nós amemos sem medida e não nos apeguemos a ninguém. Às vezes é difícil viver a castidade, a pureza. Hoje nós vivemos num mundo, tudo é livre, a internet é livre, a pornografia está solta. E os nossos jovens, e até mesmo todos nós, estamos imersos nesse mundo, talvez sujo. Mas o problema não é que há sujeira nessa situação. O problema não é fora, é dentro, passa dentro do homem. O teu coração, o que você quer, porque você é livre, é você que decide. Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. É você que tem que dizer sim ou não. Porque a graça de Deus age, mas a graça de Deus confia na tua liberdade. Contam que 2 monges um dia estavam de passeio pelo bosque e tinha um pequeno riozinho que dava para atravessar e tinha uma jovem belíssima, linda, que estava ali, mas não conseguia passar porque estava com o vestido um pouco longo e não conseguia passar o rio. E um dos monges falou: pois eu te carrego, vem, eu te carrego e ajudo você a atravessar o rio. E o outro monge ficou assim: esse vai carregar a moça, mas não pode, você é padre. E ajudou a moça a atravessar o rio, deixou ela na beirada do rio e foram os 2 para o mosteiro. Chega de noite, estão na mesa e o outro monge escandalizado olha para ele e fala: eu não acredito que você pegou aquela mulher nos braços. Você é padre, você não pode fazer isso. Aí começa, né? A crítica, a apontar o dedo. Aquele monge simplesmente vira para ele e fala: eu deixei aquela moça na beira do rio, mas parece que você ainda traz ela dentro do seu coração. A graça passa pelo coração humano. Por isso de noite, chega de noite, olha o que tem aí dentro. Você vai encontrar sujeira em todas as partes, pecado, obstáculo, desafios. Mas chega de noite e não pergunte: mas por que o outro fez isso? Por que o outro falou isso? Não, peça o Espírito que te ajude a olhar dentro e fala: Senhor, mas o que é de bom fique no meu coração. O que não é bom, perdoa-me na tua misericórdia.
Por isso, só o amor é livre. Só quem sabe discernir dentro do coração é capaz de discernir essa capacidade de ser missionário do amor. Vocação de amar ali, onde o Senhor quer. Descobrir Deus sempre em todas as criaturas. São Francisco de Assis não é patrono do ambientalismo. São Francisco de Assis, que é um grande, ele é patrono da criação. Sabe por quê? Isso aparece na biografia de Celano, que era um dos que escreveram sobre a vida de Francisco, São Francisco. Ele fala, sabe por que Francisco amava a criação? São Francisco, quando ia pela rua ou pela estrada, ele via um verme e ele falou para os irmãos, irmãos, olhem o verme. E todo mundo, mas é um verme no chão. Ele fala, não, é uma criatura. Não matem esse verme. Mas a gente pergunta, ambientalistas? Não, porque quando ele via o verme, ele lembrava de Cristo na cruz. Ele não tinha aparência para ser contemplado, não tinha beleza para ser contemplado, parecia um verme. A Sagrada Escritura fala que Jesus, quando morre, ele parecia um verme, por tão humilhado, tão maltratado que era. E São Francisco, quando vê aquele animal, ele contempla a criação porque ele adora o Criador e o Redentor. Essa é a espiritualidade cristocêntrica. Essa é a liberdade de espírito, de ver nas coisas a presença de Deus, o dedo de Deus. Aquele marido que talvez é difícil, aquela esposa que fala demais, aquele filho que talvez você não entende nada, aquela família que está um pouco bagunçada, procure o dedo de Deus ali. Deixe que o dedo de Deus toque, alguma coisa Ele quer falar para você. Mas é preciso a humildade, a capacidade de se assombrar pela presença de Deus na nossa vida. Lembrem-se que o coração humano só é livre quando é capaz de amar e voar alto. Voar alto. Cuidado, um pássaro pode estar prisioneiro por uma corda, como pode estar prisioneiro por um fio muito pequeno. Às vezes você fala, mas aquele meu vizinho é um pecador, aquela pessoa, nossa, fez isso, fez aquilo, e você, talvez você está preso por um fio, por uma linha muito fina, mas você não voa. Você está que nem o outro, não voa. Nós ficamos só no que o pecado, e não vemos a possibilidade de voar, de sair, a igreja em missão. O que é? Qual é essa linha que você está aí, que você fala, eu preciso cortar essa linha, esse vício, esse pecado, essa murmuração, essa fofoca, esse ódio no coração, esse momento, essa pessoa que me maltratou ainda não perdoei. Corte essa linha, porque você não está voando para Deus só porque você ainda pensa que essa linha não é nada. Essa linha está impedindo o seu voo para Deus. Só o amor é livre. Só o amor é livre. Porque Santo Agostinho também dizia que o meu amor é o meu peso. Ali sou arrastado. Ali o coração vai. Por isso que essa nossa reflexão nos ajude a entrar na dinâmica do amor de Deus por nós. Porque, como diz a palavra, é Deus que nos amou primeiro, não somos nós que amamos Deus primeiro. É Deus que me ama primeiro. Lancem as redes no amor. Lancem as redes dentro da sua casa, da sua família, na sua comunidade, no seu trabalho. Lançar as redes é belíssimo. Sabe por quê? Quando se lança as redes, Jesus, quando falou para ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Em outra passagem do evangelho, Jesus fala, Jesus chega, lançai as redes. E outra passagem ele fala, eu vos farei pescadores de homens. Nos 3, 4 primeiros séculos do cristianismo, uma imagem que simbolizava Cristo, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, não podiam desenhar ou representar abertamente a figura de Cristo. Uma das imagens que ajudava a entender que a pessoa era cristã, que aquela casa era cristã, era o símbolo do peixe. E peixe, na língua grega, se diz ichthys.
Tertuliano, fazendo uma exegese de tudo isso, da Sagrada Escritura e do simbolismo do peixe, se você pegar as letras gregas, ichthys, você constrói uma frase ou um termo que diz: Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Com a palavra peixe, se forma, com cada uma das palavras, se forma em grego isso que eu acabei de falar: Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Quando Jesus fala, lançai as redes, ele está dizendo, lançai no meu nome as redes. Você vai pescar almas, porque eu sou esse peixe eterno, o pescador eterno, que lançou a rede desde sempre. E você comigo participa desse pescar homens. E qual é o mistério desse lançar as redes de Jesus? O batismo. Porque o batismo, como a porta da fé, é quando Jesus lança a rede e do fundo das profundezas da água sai sempre um novo cristão, um novo peixe. Isso significa pescar, lançar as redes, o sacramento do batismo. Quando você foi um dia mergulhado nas profundezas da água e Jesus te tirou, você foi pescado, um novo peixe, portanto um novo cristão, redimido por Jesus Cristo Salvador, Filho de Deus. Esse é o sentido de lançar as redes. Esse é o sentido do peixe. Esse é o sentido da tua missão, pescar almas para o Senhor. E que essas redes nos ajudem a pescar sempre e a converter o nosso coração ao Senhor e o coração daquelas pessoas que nós conhecemos. Na igreja existem 2 tipos de batismo. Já que estamos falando de redes, o das águas e o das lágrimas. Não sou eu que estou falando, é Santo Ambrósio. Nas águas, quando você foi batizado e o Senhor te resgatou do pecado e te fez filho de Deus. Das lágrimas, toda vez que você se arrepende e volta para o Senhor. Toda vez que você ajuda alguém a encontrar o caminho da santidade, o caminho de Deus, essas lágrimas benditas, elas são um novo batismo. E o que é essas lágrimas? É o sacramento da confissão. Não tenha medo de chorar quando você vai no confessionário. Eu tenho vergonha. Chore, porque essas lágrimas são recolhidas pelo pescador eterno que é Jesus. Jesus já não recolhe as águas do mar Jordão, do rio Jordão. Jesus quer recolher as lágrimas dos teus olhos. E dessas águas tirar um peixe grande, forte, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de amor. Que as tuas lágrimas de cada dia, ai daquele cristão que nunca chora. As lágrimas são sempre um desejo de Deus. Um desejo do amor eterno, porque uma lágrima diz amor, uma lágrima diz, inclusive no meio do sofrimento. Eu imagino essas pessoas que perderam familiares nessa queda de ontem do avião. Essas lágrimas dessas pessoas não é só tristeza, é amor. Fala de amor. Jesus quando chora no Evangelho, Jesus chora de amor, chora por Jerusalém, chora na frente da tumba do Lázaro, seu amigo. E não chora porque está morto, mas chora porque é seu amigo. Jesus não chora por Jerusalém porque Jerusalém perdeu o sentido, está pervertida, está buscando a sua morte. Mas chora porque Jerusalém é a cidade amada, a Jerusalém celeste, que evoca a Jerusalém celeste. Não tenha medo do choro. Você quer ser missionário? Você quer amar? Aprenda a chorar. Aprenda a transformar a sua lágrima de cada dia em fonte de salvação para você ou para alguém. Porque tanto amou Deus o mundo, a tal ponto de mandar o seu Filho único. Você já viu o filme da Paixão de Cristo? De Mel Gibson?
Quando Jesus entrega o Espírito, cai do céu aquela única lágrima do céu que toca o Calvário. É Deus Pai que chora o Filho. Porque o Pai deu tudo, deu o Filho. E o Filho deu tudo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Esse Espírito, o Espírito Santo, o amor trinitário. O amor que não dá não é amor. O amor que é posse é egoísmo. O amor que dá sem receber nada em troca, esse é amor. Porque é amor radicado no amor de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, através dessa pregação, o pregador é o de menos. O pregador é só um instrumento. O importante é que o Espírito de Deus faz no coração de cada um. O pregador é só participação ao mistério da encarnação. Porque o que é a encarnação de Jesus? É a pregação mais simples e mais profunda, até tocar a minha carne, a minha vida, a minha história. Aquele menino que nasce frágil, perseguido por Herodes. O amor infinito de Deus é só esse encontro que eu tenho com Ele. O pregador é só um instrumento. Aquilo que o Espírito falou nessa noite, que Deus faça frutificar na tua vida, no teu coração. E que hoje, esse lançar redes, seja para você o encontro com uma misericórdia infinita. Mergulhe no mar do amor de Deus. Mergulhe na imensidão do amor de Deus. Não queira aferrar o mar. Deixe-se abraçar por Ele. Deus te espera. Deus te ama. Deus já acreditou em ti. E que isso seja a nossa certeza e essa seja sempre a nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.